Podcast Pai e Filho na Geriatria. Um oferecimento Hospital Reger. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pai e Filho na Geriatria. Meu nome é João Chueri, sou médico geriatra. E eu, Roberto Chueri, médico geriatra também, portanto, pai do João. Hoje, então, a gente vai falar sobre um texto que meu pai escreveu que se chama Velhice e Saúde. Vamos pegar alguns pedaços e daí a gente vai comentar, tá? Então, vamos começar aqui. Velhice e saúde. Como envelhecer de uma maneira saudável? Como usufruir dessa fase que pode ser desde a mais entediante até a mais interessante? A cereja do bolo. Como fazer isso? Então, é interessante que eu já falo isso já velhinho, né? 66, estou começando essa fase complicada da vida. Quando eu escrevi isso, eu estava meia idade. Mas é interessante pensar como vai mudando a perspectiva conforme a idade. Então é interessante ver a tua perspectiva, a minha perspectiva, de você que está nos ouvindo, né? Porque é completamente diferente. Mas eu acho que uma coisa que a gente vai concordar, que pensando em saúde, o mais importante é a prevenção. Isso. Então isso, e eu acho que talvez o conceito do dia vai ser pensar em prevenção. Prevenção é uma prevenção que a gente faz a vida inteira. A gente pensa que vai no médico tratar, mas quase sempre a gente vai prevenir. Quase sempre você vai prevenir. Porque a gente faz assim, a prevenção tem a prevenção a nível primário, secundário e terciário. A prevenção primária a gente faz na escola. Vai na escola, o professor ensina alimentação legal, não sei o quê, a gente faz vacina desde criança. Uma prevenção de quem não está doente, pelo amor de Deus. Não tem nada de doença. Prevenção. Mas quando a gente vai no médico e a gente vai tratar a pressão alta, você não está tratando a pressão alta. Você está tratando a consequência que aquilo vai ter lá no futuro. Então é um treco que você tem que entender o que você está fazendo. Tudo que você faz, todas as suas escolhas vão ter um impacto lá na frente. Aqui você coloca, assim, o mais importante é priorizar a prevenção primária. Isso. Através de campanhas educativas, esporte, lazer, etc. É barato, é agradável e eficiente. Já a prevenção secundária mostra-se limitada na redução da mortalidade e da morbidade. Cara, a vida, ela é para ser... Só tem uma. Acho eu, não sei, depende da tua crença, mas a vida é para ser agradável. Então fazer esporte, se alimentar bem. Mas se alimentar bem quer dizer comer um monte de gordura, tomar um monte de álcool. Não. Comer bem, temperando com o quanto a gente conhece que isto faz bem. Comer agradavelmente uma coisa que te faça bem. Eu tenho que gostar de mim antes de você gostar de mim. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que aprender a me cuidar. Eu não sei vocês, eu não gosto de fazer ginástica. Mas eu faço ginástica direitinho. Por quê? Porque eu não sou bobo. Porque eu não sou bobo. Porque eu sei que eu preciso. Eu sei que o meu corpo... É prevenção primária. Prevenção primária. E aí no texto também tem assim, que é a mais eficiente. Se a gente soubesse cuidar, a prevenção secundária, e que dirá a terciária, então, pelo amor de Deus. Deixa eu só colocar aqui o conceito Vai lá. Da prevenção secundária, que você coloca aqui. É quando a doença é provável, procuramos detectá-la precocemente, reduzindo seus impactos. Né? Então, seria... É ir no médico. Porque a gente não tem... Mesmo a autopercepção, eu que sou médico, você que é médico, a autopercepção é muito ruim. Se alguém não olha pra gente, se você não vai para um cara e fala, doutor, eu estou querendo me cuidar, o que eu preciso fazer? Se não tem alguém te ajudando, provavelmente você vai negligenciar um monte de coisa. Quer dizer, a gente é ruim de se enxergar. E tem uma coisa interessante na secundária, então a gente vai estar falando de tratar uma doença já existente ou detectar, então fazer os screenings, né? Isso. Então o que a gente tem hoje em dia de screening que funciona? Câncer de mama. Câncer de mama funciona. Câncer ginecológico também. Colo de útero, né? Papa Nicolau. Isso. Gastrointestinal. Então, sangue oculto nas fezes. Sangue oculto nas fezes. Coloscopia a cada 10 anos. Tomo de tórax em quem fuma. Tomo de tórax em quem fuma. Né? Então, é isso. Tem
Então, essas Mas são inquestionáveis. Inquestionáveis, mas falando em excessos, exame demais Faz mal. também faz mal. Então, o exame em excesso. Tem uma história bem bacaninha, que você fez uma tomografia por causa de uma tosse, daí o radiologista descreve um nódulo no polo do rim direito, um nódulo, isso aí é um incidentaloma, é um nódulo que não era para você ter achado. Aí você vai, biopsia, sangra, você perde o rim, porque sangrou, você tem que fazer cirurgia, porque estragou, porque em vez de apenas acompanhar, e olhe lá. O incidentaloma é um achado incidental, que não é um tumor, não é uma doença, não é coisíssima nenhuma, apenas está lá. Aqui você coloca que o rastreamento é consagrado em algumas doenças que a gente falou, e o seu valor é questionado em outras. Isso. Né? Então, fazer tomografia de corpo inteiro, besteira. Uma frase célebre do Dr. Muir Gray, ex-diretor do Comitê Nacional de Rastreamento do Reino Unido, afirmou que todos os rastreamentos causam danos, alguns também produzem benefícios e alguns poucos produzem mais benefícios que malefícios a um custo razoável. Então, inglês é inglês, né? O cara inglês, eles gostam de fazer piada, eles gostam de ter humor inglês, é clássico. Né? Mas assim, apenas ele levanta a lebre de que não é todo rastreamento que a gente tem que fazer, não é porque existe o rastreamento que a gente tem que fazer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, por que é tão difícil, né? A gente fazer a prevenção primária, né? Então a gente, no fim, evitar os excessos. Tanto o paciente evitar os excessos, né? Então, excesso de comida, excesso de bebida, excesso até de atividade física, né? Excesso de remédio, excesso de vitamina. Excesso de remédio. Né? E os médicos também evitar excessos de exames. Ao invés de examinar, ao invés de fazer uma boa anamnese, você pede exame. Você se isenta, pô. Então tá. Então a gente falou bastante de excessos, né? E tem um conceito que você me ensinou, você, minha mãe, me ensinaram faz bastante tempo, que é o conceito de híbris. É um conceito grego que é falando sobre excesso. E os gregos, eles falavam em fugir da híbris. Isso. Quer dizer, o erro mesmo naquela cultura era o excesso. Na nossa cultura, a gente chama de erro, pecado, não é isso? A gente chama... eles não tinham a noção de pecado. Não tinham essa noção, mas eles chamavam o excesso. E o excesso, ele é inerente a gente. A gente não percebe quanto a gente é viciado em excessos. A gente erra aí. Então, aí tinha o conceito do médio virtus, né? No meio, estão sempre no meio, nem muito para lá, nem muito para cá, mas sempre a gente se pega ou num excesso de lá ou num excesso de cá. O excesso de cá seria eu largar, não quero fazer nada, tal. Imagina, vou chamar de depressão, mas um comportamento depressivo, um comportamento de uma baixa autoestima, um comportamento onde derrotado, ruim, ou o contrário, uma coisa maluca de achar que pode tudo, que eu mando, eu faço, eu aconteço, as pessoas me adoram, eu sou maravilhoso. Pois bem, nem cá, meio do caminho, calma, menos, né? O que falaria o grilo falante para você num momento desse, né? Ele falaria menos. E o excesso provoca doença. E na tragédia grega, a híbris precede a derrota. É bem isso. Ou seja, a gente não precisa de ninguém para ser derrotado. A gente mesmo é que se derrota. E isso é bem doido, porque assim, quando a gente fala de prevenção primária, atividade física, etc., quase todo mundo sabe qual que é a lição de casa, mas é difícil fazer, né? Certinho. E ainda mais na sociedade de hoje, porque a sociedade de hoje, de certa forma, te empurra para os excessos. Com a quantidade de estímulo que a gente tem, né? Então a gente pega dopamina. Então a dopamina, a gente vai tendo cada vez mais estímulo, e empurra a gente para o excesso. Então, é a dopamina ou recompensa, né? Recompensa imediata, tal. Então, prazer imediato, glicose na veia, quase, da dopamina.
Então, a gente é refém desse mecanismo biológico. E a indústria, não só a indústria, pelo amor de Deus, mas que seja, a modernidade nos induz a esse erro. Está muito atento. O cara teria que ser muito esperto para não cair nesse conto. Né? A gente cai, a gente erra, né? O podcast dessa semana chega ao fim, mas fique de olho nos próximos episódios.